Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá e bom dia para você que nos escuta na Rádio Universitária. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro, e está no ar mais uma edição do programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira e eu sou professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje eu estou acompanhado aqui no estúdio pelo jornalista Schneider Carpegiani e pelo também professor lá do Departamento de Sociologia da UFPE, Paulo Marcondes. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. E a gente não pode negar que fazer arte no Brasil nunca foi uma tarefa exatamente fácil, né? A arte deveria ser, por essência, subversiva e, como bem lembra o crítico e curador Nicolas Bourriat, né, é da natureza da arte desafiar o rolo compressor que é imposto pela própria sociedade do espetáculo. Mas a história da arte no Brasil sempre foi uma história de luta e resistência, uma vitrine para outras disputas no campo político, econômico e social, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje no programa Fora da Curva. Se você tem alguma opinião, dúvida sobre o assunto, você pode entrar na nossa página no endereço www.facebook.com/programa Fora da Curva. Lá você também acompanha a nossa transmissão ao vivo, em vídeo, diretamente aqui do estúdio, e a nossa equipe já está postos para receber suas perguntas e comentários, né? Mas já entrando na nossa conversa, as últimas mudanças no quadro político do Brasil, onde não tivemos apenas o golpe político que colocou o então vice-presidente Michel Temer à frente do parlamento, mas também o esgotamento da esquerda nas prefeituras de todo o país, foi acompanhado, de um certo modo, de um verdadeiro sufocamento da liberdade artística, né? A gente teve o sucateamento de aparelhos culturais e uma certa higienização social de espaços públicos destinados à cultura, uma conversa que a gente já teve aqui no programa Fora da Curva. Mas a gente também tem que lembrar dos painéis de grafites apagados na rua de São Paulo, projetos de leis que pedem o fim do ensino da arte, que pedem a criminalização do funk, a obrigatoriedade da música gospel na programação das rádios, tudo culminando com o encerramento da exposição Queer Museu em Porto Alegre, que já ganhou inclusive uma primeira CPI, né? Eles foram convidados a depor, desencadeando uma prática de autocensura em outros museus do país. Fazer arte nunca foi uma tarefa fácil, mas é preciso reconhecer que hoje a gente está vivendo um tempo ainda mais complicado para isso. Schneider, Paulo, bom dia mais uma vez. Me parece que a arte está expondo um Brasil que é ainda mais conservador, né? Na opinião de vocês, essa é uma minoria que está se sentindo mais confortável de se expressar assim nesse momento, a partir desse momento político, ou esse seria um verdadeiro perfil do brasileiro? Eu acho... Você pode começar? Eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando quando eu vi as primeiras notícias sobre a questão do Queer Museum, da censura que houve, foi aquela discussão maravilhosa de isso não é arte. Todo mundo virou... pessoas que nunca foram ao museu começaram a ter uma discussão ontológica, né, sobre o que é arte. E eu não consigo também deixar de pensar o quanto isso tem uma relação, na verdade, também com essa semana de discussão da cura gay, na verdade. Porque, na verdade, se a gente pensar bem, a gente não está discutindo o que é arte, nem a questão gay ou na questão sexual. A gente está discutindo, na verdade, uma discussão econômica, na verdade. Acho que tem que ser deixado claro que a discussão não é sobre moralismo sexual ou sobre arte, mas é sobre economia. É sobre o que pode ou não ser vendido em mercado. E eu acho que e isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Eu acho talvez uma forma muito boa da gente perceber isso seja olhando as capas dos jornais, que é um exercício que eu sempre faço. Quer entender para onde vai o mercado, qual a melhor ação mais em voga no mercado, olha as capas dos jornais. Eu acho que essa questão é muito substantiva, inclusive a partir das ponderações de Schneider, mas eu também traria um outro aspecto, né? Eu vejo que há nessa virada conservadora, ou nessa cruzada conservadora, né, uma combinação de algumas coisas. Eu acho que há sim um liberalismo conservador, porque tanto do ponto de vista da economia pensa essa relação de Estado mínimo, essa relação de uma retração do Estado frente a políticas, né, sociais, enfim.
e mesmo assistenciais, e, sobretudo, pensa nisso a partir de uma perspectiva de liberação total do mercado, por um lado. Mas, por outro, a meu ver, o chamado Estado mínimo estaria exatamente a serviço de uma cruzada moralista, um processo que tende, a meu ver, a ter relação com uma espécie de naturalização, de uma visão, de uma percepção de naturalização do normativo dominante numa sociedade. Então, em certa medida, isso pode até vir, e acho que, do ponto de vista da ação ativa, vem de uma minoria que propaga um conjunto de dilemas, enfim, de ações e de agressões e de violência, mas, por outro lado, isso, de alguma forma, cai num certo colo mais geral, né, da cultura brasileira, na população brasileira, que, em certa medida, assimila, sim, essa configuração de uma naturalização do normativo. Quando eu digo naturalização do normativo, é pensar o seguinte: como numa sociedade tão desigual, tá, como numa sociedade tão excludente, essa naturalização de quadros, de valores e de padrões normativos na sociedade pode significar uma espécie de, bom, é assim mesmo, é naturalmente assim, é assim que somos, né? Então isso arrefece qualquer potencial de contraposição, de afrontamento, inclusive de luta. Então eu acho que, em certa medida, o conservadorismo no Brasil não nasceu dessa tendência recente, mas essa tendência recente combina algumas coisas. De um lado, um poder político que assumido recentemente, que comunga com esse projeto, né? E isso isso, na verdade, possibilita uma grande convergência entre esse liberalismo de um lado, o liberalismo econômico particularmente, que, contraditoriamente, ele está de mãos dadas com um ultraconservadorismo moral. Eu acho que essa é que é a grande ambivalência da coisa, ou uma contradição que está posta aí, tá entendendo? Porque o liberalismo, se a gente for tomar ao pé da palavra, classicamente, ele não seria liberal do ponto de vista do fluxo econômico e conservador ou contenedor do ponto de vista de costumes, enfim, de padrões, de normas, etc. Ele tenderia a abrir, até porque a questão de mercado significa que as lutas e sublevações, ou mesmo as formas de contestação em movimentos sociais que em determinado momento surgem, pode ser capitaneado pelo mercado, até do ponto de vista da sua potencialidade, ele pode virar moda, né? O movimento hippie não virou moda, o movimento punk não virou moda também. Quer dizer, não houve uma forma de esvaziar aquilo que foi a potência inicial em função de um mercado. Esse mercado é aberto, então, nesse sentido. Agora, no nosso caso, a gente percebe um outro aspecto, né? Uma outra configuração. A visão de naturalização do normativo dominante implica em tender a uma visão única, tá? Tudo o que assente numa perspectiva outra, por exemplo, da diversidade, implica uma ameaça e tem que ser combatida por essa visão conservadora. O problema é que ela parece ter, na medida em que o poder público facilita, amparo mais largo na sociedade. Esse é o problema. E eu acho que, dentro do que você falou, a tendência desse século, acho que desde o começo, né, da queda das Torres Gêmeas, é justamente esse medo do outro, né? Então parece que há uma insegurança, né, em relação a isso no mundo inteiro. Então vamos atacar totalmente aquele que é diferente. O século, a gente está vivendo um século justamente que ele nasce nesse signo do medo, né? Da normatização. Sim, até porque, se a gente pensa a diversidade, né, numa sociedade que é plural de fato, essa diversidade, seja das minorias, seja das culturas de periferia, etc., na verdade traduz um protagonismo da parte dessas minorias, né? A diversidade está par e passo com a ideia de protagonismo, que significa como essas minorias podem construir narrativas próprias. É essa questão
que faz muitas vezes com que a própria mídia, grande mídia, termine associando determinada prática ao crime, né, determinada manifestação cultural ao crime, ou quando não é isso, absorva para os seus programas de uma maneira mais apaziguada. Eu vi em algum momento atrás, aí na década passada, Xuxa cantando hip hop. Então, então tudo de alguma maneira termina por sofrer esse tipo de incorporação, né? E esse moralismo, ele também me parece ser sempre bastante seletivo, né? A gente não vê críticas, por exemplo, à letra do forró eletrônico, que são repletas de misoginia, objetificação da mulher. Queria saber, na opinião de vocês, se esses casos como o do Queer Museu, a gente teve também recentemente as reações ao beijo que Johnny Hooker deu em Lineker no Rock in Rio, se isso evidencia também o quanto esse moralismo na arte está ligado diretamente a uma disputa de gênero. Olha, eu acredito que há, sim, do ponto de vista da arte, muita expressão de sexismo, muita expressão de moralismo, mas, por outro lado, eu também vejo o seguinte, pensando no sentido mais amplo aí, essas questões ligadas ao moralismo, né, e sobretudo como ele vai se traduzir em termos do museu, por exemplo, né? No caso do espaço lá cultural Santander, né? Eu vejo que há uma espécie de, nesse momento tão instável, de quase insolvência de certos padrões democráticos nossos, eu acredito que há uma espécie de medo de trazer à baila uma ampla discussão sobre esses aspectos, né? Por exemplo, eu vejo que o Banco Santander optou por uma ação uma ação conservadora e que comunga, inclusive, com o embargo que foi pressionado pelo MBL, enfim, outros grupos que estão envolvidos nesse processo. Porque o banco perdeu uma grande oportunidade de trazer para a discussão, né, essa questão. A questão da diversidade. Seria um carro-chefe não fechar exatamente a mostra, mas abrir uma ampla discussão, tá? Para que diversos setores, prós e contras, enfim, estivessem envolvidos nisso aí. Eu acho que falta esse tipo de coragem, né? Eu fico pensando sempre, quando a gente fala o que ocorreu com o Santander, lembrar sempre que é um banco, né? Isso é fundamental, que acho que é o símbolo justamente desse período que eu estou vivendo, é o banco. E não é o Estado, assim, o banco, no final das contas, ele tem que agradar os clientes. O que é muito triste isso, porque você tem uma instituição que é um banco, que se coloca como uma instituição cultural, que deveria pensar nas coisas, de ter uma relação cultural, mas no final das contas ele só está atendendo aos clientes dele, né? Agora, se você me permite, Schneider, eu vejo o seguinte: um banco, ele é privado, o Santander, mas ele faz uma amostra a partir de uma política, né, de renúncia fiscal. Portanto, esse me parece ser o grande problema, né? Eu fiquei um tempo atrás, eu conversava com uma pessoa num curso de museologia que tem no departamento de antropologia e museologia da UFPE. Eu dou aula de sociologia da arte e discutia lá com uma aluna, né, uma situação muito delicada. O espaço Caixa Econômica, né, tem várias mostras, várias atividades, mas num setor mais amplo que envolve a burocracia do banco, e veja que é uma economia mista, né? Não é nem exclusivamente privado. Não é como tá? O que é que acontecia? Ela via que o propósito claro, uma política clara, né, do espaço Caixa Econômica vai no sentido de ampliar a possibilidade de atrair clientes para o banco. Um centro cultural não pode ter essa natureza, nem privado. E, sobretudo, se ele é privado e ele se vale de política de incentivo à cultura, tá? de renúncia fiscal. Então, absolutamente, isso não justificaria o Santander tomar essa atitude de fechamento. Mas acaba sendo um banco. Bom, mas aí é que está. Essa é uma grande questão, talvez um novo debate para o Fora da Curva, que é de pensar exatamente essa questão da política cultural e de pensar como
empresas privadas estão se valendo de renúncia fiscal, mas que se vale exatamente em termos de tentar atrair público ou cliente, né, para o seu negócio. Então aí redime, a meu ver, submete, a meu ver, a cultura ao mercado, pura e simplesmente. Né? Eu fico pensando eu falei um pouco no começo, essa questão da imprensa, que é uma coisa que sempre me interessa muito, de ver as coisas. Quando houve a primeira notícia no dia seguinte que teve a bomba estourou do Santander, a Folha de São Paulo deu uma capa sobre isso. Se o mercado deu uma capa, tinha aquela coisa, duas opiniões, que é a coisa mais falsa, sempre me incomoda, duas opiniões da Folha, né? Porque botavam a fala do crítico de artes plásticas da Folha, e ele tinha um discurso muito polido, aquele discurso, né, Folha de São Paulo, muito polido, muito elegante e tal, mas que você lê, você esquece, segundos depois, aí bota um cara do MBL falando, que é um discurso quase proibidão mesmo, assim, né, falando moral cristã, não sei o que e tal. E esse discurso que você acaba, quando você termina o jornal, é o que fica na sua cabeça, né? Assim, e é foda, porque assim, quando a Folha coloca esses dois textos, aquela coisa elegante e sóbria, e bota um discurso quase proibidão do outro lado, falando de moral e tal, e ele anula o outro, eles sabem que anulam, eles sabem que essas pessoas falam muito alto, né? E você estava falando aí dessas relações entre o privado e o público em relação ao financiamento, etc. Hoje, na prática, a Lei Rouanet, o governo federal, ele não interfere em relação ao conteúdo. Na visão de vocês para uma política pública de cultura, seria o caso de se pautar um interesse de uma identidade, de interferir no conteúdo, já que você falou que deixa tão aberto para Não, interferir em conteúdo não. Ao contrário, o que eu estou querendo dizer é que como esses bancos privados, pelo menos na prática que foi apresentada, né, dita por na referência que eu fiz a uma aluna, de como a gestão do banco está muito interessado em que se mostre ali arte, em que se exiba arte, que tenha uma função de atrair públicos, enfim, certamente que angariar clientes para o próprio banco. É esse o propósito mesmo que ela percebeu. Eu acredito que se isso toma uma dimensão mais ampla, né, é o que faz com que em determinado momento um banco haja rapidamente para fechar a amostra para não perder clientes, né? Mas aí ele fica em vez de ele trazer ao debate essa questão, ele fica em certa medida num beco sem saída, porque quem é crítico do fechamento pode dizer, agora eu vou também tirar minha conta do banco, né? Enfim, bom, mas a meu ver o ponto-chave, só para eu chegar nessa questão que você traz, é o seguinte, é de que esses centros culturais deveriam, né, no próprio regimento deles, ter mais autonomia em relação a essas entidades mantenedoras deles, como no caso dos bancos ou coisa que valha, né? A gente sabe muito bem que a Lei Rouanet de mecenato não tem nada, e isso é um problema que leva a um viés muito complicado dentro da política de incentivo à cultura no Brasil, porque se eu sou um patrocinador que vou, através de renúncia fiscal, patrocinar um filme ou uma exposição, etc e tal, e se eu vou poder pôr minha marca como publicidade lá, eu já comprometo o mecenato do programa, né? E aí, já que eu posso fazer publicidade, eu ganho de duas formas. Eu ganho pela renúncia fiscal e eu ganho pela publicidade. Então, eu só vou querer patrocinar aqueles que fazem sucesso de público. Eu não vou patrocinar um artista desconhecido, não me interessa. Tá? Você terceiriza a responsabilidade, né? Isso. E me parece também que existe uma fragilidade aí na própria construção da ideia de um mecenas também, né? Porque quando a bomba estoura,
uma das críticas mais comuns, mas é o governo está financiando isso, né? Sim, então o sim. financiador, que é a empresa privada, ela acaba saindo Sim. do holofote e vira o problema de onde do papel do governo, né? Para onde Mas o governo talvez por isso mesmo é que o que acontece é que uma visão, ou como a gente tem visto nesses debates de MBL, de outros grupos, né, que tem uma linhagem muito, muito conservadora e muito dentro daquele foco que eu chamei de naturalização do normativo, né? O que acontece é o seguinte, é a maneira como percebe que o Estado deveria estar retraído não apenas de atividades econômicas, né, lucrativas, ele deveria estar também retraído de determinadas políticas, como por exemplo a política educacional, a política da cultura, né? Por quê? Porque o Estado, se ele amplia, se ele quer agir dentro de uma perspectiva de política da diversidade cultural, ele tem que criar programas, né? Programas de cotas e outros tipos de programa que dê espaço, que amplie espaço, né, para grupos que estão, na verdade, vivendo situações de marginalização, né? Então me parece que o foco básico de direitos culturais é o que vai ser principalmente atacado nesse momento. Porque para essa tendência, esse pensamento, tudo aquilo que opera o diverso afronta aquilo que é a unidade normativa dominante que está sendo considerada aqui como o natural da coisa, o dever ser da coisa, o costume legítimo das coisas. No final das contas, se está deslegitimando o pluralismo, a diversidade numa sociedade diversa, tá? E desigual. Então, nesses termos, a meu ver, o que acontece é que tudo aquilo que é feito e capitaneado por programas dessa natureza, de cotas, ou Ministério de Cultura e Educação, etc., é tomado como permissivo da parte do Estado e é condenado por ser permissivo da parte do Estado. Quer dizer, isso sim me parece ser uma tendência da intolerância, né, na política. E você falou uma coisa interessante dessa questão, porque até a gente sempre foi visto como supérfluo, não necessário se discutir arte, né? Sempre foi visto assim, a gente não tem educação de arte em colégios, a gente mal tem em universidades, se você pensar de forma geral, só em cursos mais específicos, nos jornais não tem, acabou a crítica de arte e de uma hora para outra todo mundo quer se discutir arte, dizer que aquilo é arte. Isso é um dado muito interessante também, do que a gente dessa coisa louca que a gente está vivendo, né? De uma hora para outra, um monte de gente que nunca se interessou por arte, um monte de jornal que nunca veículo que nunca se preocupou em discutir uma exposição para além de dizer, começa hoje a mostra de fulaninho de tal. Fazer o serviço, né? Fazer o serviço discutindo arte. Eu queria aproveitar o gancho aí do que tu falou, né? Porque de fato um monte de gente resolveu se tornar entendedor e debatedor da arte, e nesse bolo também a direita, né? Uma estratégia política que a esquerda sempre usou bastante, né? Dilma, Marina, Haddad, eles sempre se valeram muito do potencial da disputa cultural no campo político, e me parece que, junto com milícias como o Movimento Brasil Livre, a direita está passando por essa descoberta agora. Vocês acreditam que a cultura ela pode ter um papel maior no rumo da política do país na próxima eleição? Eu acho que baixa. Eu acho que não. Eu não consigo ver como a cultura vai ter um papel primordial, o papel maior. Eu acho que não vai ter. Eu acho que esses ataques, um ataque ao Quirmozinho, eu acho que é uma forma de uma forma muito fácil do MBL voltar a conseguir. Ele não está preocupado em cultura ou em. Mas é muito fácil ele chamar atenção com discurso em relação ao Quirmozinho, que como pode ser também muito fácil ele pegar um discurso em relação à questão da cura gay ou a questão do ensino religioso em colégio. Ele vai mudando por temas que as pessoas se sintam que suas famílias, suas tradições, elas estão salvaguardadas. Eu não acho que a cultura seja interessante, tanto que a discussão justamente é tirar o pensamento, né, com essa coisa de escola livre e tudo, é justamente tirar.
Eu concordo com o Schneider. Eu acho que a gente tem que levar em conta que avança numa determinada perspectiva, né, numa guinada conservadora, a tal ponto em que, e talvez isso aí seja um problema que talvez tenha levado à tua pergunta, que é o modo como, em determinado momento, políticos podem ter ou se sentirem forçados a deporem a favor de ou terem procedimentos mais conservadores diante das manifestações culturais, né? A gente vai perceber que, por exemplo, lá em 2010, né, toda aquela guinada evangélica, todo aquele processo, né, de que a candidata seria a favor do aborto e coisa que o valha, né? Levando, no caso de Dilma, levando Serra, por exemplo, a igreja e depois a própria Dilma. Quer dizer, tudo isso, então, é problemático, porque, de repente, para não perder voto dos evangélicos, né, todas as tendências, todas as legendas terminam indo para as igrejas. Então, acredito que esse pode ser um problema sério, né, do ponto de vista desse conservadorismo, que é assimilar posturas e até, no caso, depoimentos que adiram a essa perspectiva mais conservadora. A gente já está caminhando para o rumo final aqui, então, brevemente, eu me lembrei um pouco de um comentário que Moacir dos Anjos, que já teve aqui no programa, fez recentemente sobre o quanto os outros museus, outros curadores, instituições se silenciaram em relação ao que aconteceu ao Queer Museu, e isso aconteceu também com as instituições daqui da cidade, né? Ninguém se pronunciou, ninguém teve nenhuma fala em relação àquilo que aconteceu institucional, né? E Pernambuco, assim como diz respeito a quase tudo que tem acontecido no quadro político do país, parece meio perdido num centro, né, desses conflitos, né, com medo de tomar uma posição. E eu queria saber de vocês, como é que vocês avaliam o rumo do Estado nessa briga? Assim, existe um risco dessa onda de conservadorismo cultural ter um impacto direto aqui em Pernambuco, no que se produz de arte, no que se circula de arte aqui no Estado? Eu acho que sim, né? Na verdade, eu acho que isso é um sintoma muito interessante, pensando não apenas aqui, mas em geral. O silenciamento nessa esfera, né, sendo ou não conivente, né, se torna, de alguma maneira, muito perigoso, né, do ponto de vista do que pode ser os desdobramentos desse processo, né? Porque o silenciamento diante de uma situação aberrante pode, de alguma forma, dissimular, mesmo sem propósito, esse tipo de ação, né? Então, acho que há um risco sério, sim, nesse sentido. Mas tudo depende de que quadro teremos aí futuramente, por exemplo, em 2018 também. Como é que isso vai se ensaiar, né? Eu concordo. Em qualquer momento, qualquer coisa que puder sair, gerar um incêndio nesse sentido de normatização, de salvaguardar essa ideia de pátria, família, propriedade, vai ser usado. Pode ser em arte, pode ser em tudo. E é curioso porque a próxima exposição lá do Santander Cultural, lá do Porto Alegre, vai ser justamente sobre Saramago. Eu quero ver que vocês vão falar alguma coisa, né? Porque é um cara que foi excomungado pela Igreja Católica, comunista, e que tinha justamente um outro tipo de postura, assim. Também quero ver se vai... mas aí com Saramago também não pode... não é fácil atingir o Saramago dessa forma. Você não pode acusar ele de sei lá, pedofilia, ou isso que levanta a coisa da família, né? Mas é irônico. E eu acho importante lembrar também que nunca se trata do silenciamento do artista, né? Mas é um silenciamento daquilo que ele representa. Justamente isso que você estava falando, de representatividade. Gente, infelizmente, o tempo da nossa conversa já encerrou, né? Passa rápido. Bem rápido. Eu quero agradecer muito a presença de Paulo e de Schneider na nossa conversa. Obrigado mais uma vez. Obrigado você. Valeu. No programa de hoje a gente teve Mirela Lima nas redes sociais. A produção do programa hoje ficou com Ed Rodrigues. Roteiro e locução Bruno Nogueira. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Lembrando a vocês que o Fora da Curva ele tem reprise todos os dias às 10 horas da noite, né? E a gente volta
na segunda-feira, ao vivo, com a Adriana Santana, na apresentação, falando sobre como as políticas do governo Temer violam os direitos humanos. Lembrando que a gente sempre conta com a participação de vocês. Até lá, uma boa tarde e um bom fim de semana para todos e para todas. Obrigado. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.